nos dá entendimento da sua palavra. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui juntos em um só propósito: adorar o Senhor, glorificar o teu santo nome. Senhor, nós agora queremos ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com o nosso coração. Enche-nos, Senhor, da tua palavra. Nos dá o direcionamento a qual nós devemos tomar, Senhor. Que teu Espírito, o Espírito da verdade, nos faça ter entendimento do que será pregado esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Êxodos, capítulo 3, versículos 7 ao 9. E o Senhor disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim. Até aí, irmãos. Irmãos, pode ser assim. Aleluia. Irmãos, hoje eu ia terminar a exposição de 1 Pedro, né? Era a última pregação hoje. Mas hoje estamos aí no período de Páscoa, então tenho que trazer uma mensagem baseada nisso, né, irmãos? Para a gente entender o que é Páscoa, para a gente não cair em enganos, né? Então aqui, irmãos, está o começo de tudo, né? Onde tudo se direcionou quando Josué morre. O faraó que se levanta não conhece os feitos de Josué, não sabe de nada, vê uma multidão ali no Egito, e essa multidão cada dia mais cresce, e aqueles homens temeram o crescimento do povo de Deus e disseram: o que é que nós vamos fazer? Vamos escravizá-los, pois senão eles podem se levantar contra nós. Então o faraó dá uma ordem para escravizar o povo de Israel, o povo de Deus. E este povo fica ali 400 anos debaixo do chicote de faraó, sendo escravizado. Mas este povo, irmãos, começa a clamar a Deus. Eles começam a pedir, eles começam a interceder por providências do céu. E o Senhor diz, disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos capatazes, pois eu conheço seus sofrimentos. E o que é que o Senhor faz? Ele desce até o seu povo e traz a providência daquilo que estava afligindo o povo de Israel. Irmãos, para que a gente possa entender mais, quando Deus vem sobre o povo, Deus levanta um líder. Este líder é Moisés. E Moisés é direcionado pelo próprio Deus para tirar o seu povo da aflição, a qual estava ali há 400 anos escravizados, sem ter a direção de nada, sem saber de nada, sendo direcionado pela vontade do faraó. E Deus ali levanta, dali de dentro mesmo, um homem, para que possa ser o libertador do povo de Israel. E Deus levanta este homem e ordena. Ele fala a Moisés, e nós vemos isso em Êxodo capítulo 11, versículo 1 ao 6. Olha o que Deus diz, a ordem de Deus. E disse o Senhor a Moisés: trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre os egípcios, e depois disso ele vos deixará ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente.
fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça de seu vizinho e toda mulher de sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. E Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite sairei do meio dos egípcios, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está assentado sobre o seu trono, até mesmo os primogênitos da serva que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, jamais haverá. Irmãos, antes de Deus libertar o povo, Deus derrama pragas sobre a terra do Egito. E Faraó endurece o seu coração para não tirar aquele povo de lá, para não perder aqueles trabalhadores, né? Para não perder o favor a qual o povo de Israel era obrigado a fazer. E Deus vem trazendo pragas, e aqui no versículo 11 Deus diz: ó, trarei mais uma, e esta praga o Faraó vai expulsar vocês do Egito, da forma que ela vai vir. Irá levar todos os primogênitos, desde o alto padrão até a escrava, irá sucumbir com os seus primogênitos. Mas aqui nós vemos algo interessante. Deus diz a Moisés para que o povo peça ao seu vizinho, as mulheres peçam à sua vizinha coisas, ouro, prata, diamantes. E aqui, irmãos, Deus, olha o que Deus faz. Deus move o coração dos egípcios para dar favor ao seu povo. Como é que um egípcio, que era praticamente rival do povo de Deus, os egípcios agora estão presenteando o inimigo? Olha o que Deus faz, irmão. Deus mexe, Deus transforma de uma forma tão grande que os egípcios, o povo de Deus vê favor diante dos egípcios, e os egípcios começam a presentear. Deus diz: ó, peça a eles, que eles vão dar. E aqui, irmãos, eles pegam joias de prata, joias de ouro, e o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Olha o que Deus fez. O povo ia sair de Israel, sair do Egito, mas não ia sair com a mão na frente ou para trás. Eles iriam sair vivos. E Deus assim, ó, move o coração do povo do Egito para dar presentes ao seu povo. Irmãos, e não foi obrigado a dar. Não, o povo deu querendo dar. Porque as pessoas não são robôs para Deus apertar um botão e a pessoa fazer forçado. Não, Deus deu favor. As pessoas deram com vontade de presentear, deu com prazer em presentear o povo de Deus. E ali este povo sai rico daquele lugar. Mas antes, irmãos, iria ser derramada uma praga sobre o povo egípcio, a última praga. E esta praga seria a pior, de uma forma tão grande que o faraó ia expulsar aquele povo do Egito. E aqui, irmãos, no versículo 12, versículo do 1 ao 13, nós vemos isso, ó, a preparação para a saída do Egito. Vamos ver o que é que fala? Capítulo 12, versículo 1 ao 13. E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: ó, este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês tomará cada homem para si um cordeiro,
segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tome segundo o número de almas. Cada homem conforme o seu comer fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós os tomareis das ovelhas ou dos cabritos, das cabras, e o guardarei até o 14º dia do mês. E toda a assembleia da congregação de Israel matará à tarde. Tomarão o sangue e o colocarão nas 2 ombreiras e a vega da porta das casas em que o comerdes. E comerão a carne naquela noite assada no fogo, e pão sem fermento, e com ervas amargas comerão. Não comerá dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça com os seus pés e suas entranhas. E não deixará nada do que restar até amanhã seguinte. E o que restar disso até amanhã seguinte queimará com fogo. E assim comereis com vossos lombos cingidos. Irmãos, naquela época não havia calça, não havia bermuda, eles vestiam um roupão, tipo um vestido. Cingir os lombos é você pegar a ponta daquele vestido e amarrar no cinto, e ali se tornaria uma bermuda, porque ali eles iam ter mais rapidez para andar. Na batalha, como se falava, ó, cinge os seus lombos. Eles pegavam a ponta ali do vestido e amarravam no cinto para ter mais habilidade para lutar. Então Deus diz, ó, cinge os vossos lombos, se prepara, vossas sandálias nos vossos pés, e vosso cajado na mão, e comereis com pressa, e é a Páscoa do Senhor. Irmãos, aqui a Páscoa que se inicia ao povo de Israel, né? E nós vimos aqui que Deus ordena que matasse um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser assado, e não poderia restar nada do que eles assaram. O que ficasse, eles tinham que queimar no fogo. E algo importantíssimo, Deus diz, ó, o sangue passa nos ombreiros da porta, ó, nos ombreiros e na verga da porta. Por que isso, irmãos? Por que Deus manda marcar as casas? Nós vamos ver aqui ainda, irmãos, ó. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, nós temos a ilusão, né, que essas pragas, essas coisas que acontecem, é o diabo que faz. Mas a palavra de Deus é clara, irmãos, ó. Deus fala, ele iria passar pela terra do Egito, irmãos. Deus iria executar juízo sobre a terra do Egito. Aqui não fala de um demônio, aqui não fala do diabo, não. Aqui fala que o próprio Deus iria passar no meio daquele povo. E aquele povo que tinha manchado a verga da porta com sangue, Deus diz, ó, quando ele visse o sangue, ele passaria por cima. Verdade. Olha que coisa, irmãos. Deus avisa o seu povo
para simbolizar quem era dele e quem não era. E Deus diz: ó, este sangue do cordeiro a qual vocês vão assar, pega este sangue e tinja as portas, porque quando eu descer, eu passarei ferindo tudo, mas quando eu ver aquele sangue naquela porta, eu passarei por cima. Irmãos, nós temos uma ideia de um Deus Papai Noel, irmãos. Temos uma ideia de um velhinho que está lá sentado, com suas perninhas para cima, tomando, quem sabe, um chazinho. Mas o Deus da Bíblia não é esse Deus não, irmãos. Deus executa, irmãos. Ele mesmo vem executar, irmãos. Deus é amor, mas Deus também é juízo, irmãos. E aqui, irmãos, na terra do Egito, Deus executa juízo sobre aquele povo. Um povo de coração duro, que não queria nada com Deus, mas sim escravizava o povo de Deus. Mas Deus é esse que não dá uma chance a este povo? Houve 9 pragas antes que mostrava a demonstração do poder de Deus, mostrava que Deus era que o povo de Deus servia, os israelitas. Deus fez a mostra de quem é ele, mas Faraó resolveu endurecer o seu coração para que não acreditasse no que estava acontecendo. Mas Deus, como vem com sua última praga, irmãos, ele vem tomando os primogênitos de todo o povo do Egito, desde homens a animais. E ali o poder de Deus se manifesta naquele lugar. E quando Deus executa esta função, irmãos, quando Deus executa juízo sobre a terra do Egito, Faraó, vendo aquilo que aconteceu, ele libera o povo de Israel. Ele deixa o povo ir. Se você for ler o restante, aqui fala o que acontece. Irmãos, aqui nos mostra a Páscoa dos judeus. O que é a Páscoa, irmãos? A palavra Páscoa, Prechá, em hebraico, significa passagem. Para os judeus, ela representa a travessia pelo Mar Vermelho, quando o povo, liberto por Moisés, passou da escravidão do Egito para a libertação na terra prometida, depois de viver no Egito há 400 anos. A Páscoa nada mais é do que passagem. E aqui, irmãos, nós devemos entender que este fato que aconteceu aqui na terra do Egito apontava para algo maior, apontava para algo grandioso que iria acontecer sobre todos os habitantes da terra, irmãos. Isso aqui só era a sombra do que iria acontecer. Este sangue, estas pragas, esta libertação por Deus, só mostrava o propósito que Deus teria com a humanidade. Então nós entendemos um pouco da Páscoa judaica, que é nada mais do que passar. Irmãos, nós devemos saber, entender, ter o amadurecimento para ter a consciência ativa que o Egito ainda existe, irmãos. O Egito ainda está vivo. Há pessoas ainda escravizadas no Egito espiritual. Há pessoas que estão ali, anos e anos escravizadas, anos e anos servindo a Faraó, anos e anos debaixo de chicotada, anos e anos debaixo de coisas ruins, e estão escravizadas. Esse é o Egito atual, irmãos, e ele está diante de nós.
Ao contrário, nós fomos libertos deste Egito. Mas devemos ter um entendimento que existe mais pessoas que estão escravizadas lá. E o que é que esse Egito atual faz? Nós vemos em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Irmãos, todos nós estávamos escravizados. Não tínhamos como sair. Não tínhamos como escapar desse Egito espiritual, irmãos. Não tinha o que fazer. O seu dinheiro não era capaz de lhe libertar de lá, irmãos. O que você pudesse fazer não era capaz de libertar de lá, porque todos estavam debaixo da escravidão. E o que é que essa escravidão, irmãos, faz? Antigamente aqueles irmãos que estavam lá no Egito faziam bloco de barro, né? Construía construções para o faraó, para seus monumentos, né? Mas hoje o que é que essa escravidão espiritual, este Egito espiritual faz? Aqui, irmãos, em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Este Egito atual leva aqueles que estão debaixo da escravidão para a morte. É uma consequência da escravidão do pecado, irmãos. Este Egito atual nada mais é do que o reino do pecado, onde homens e mulheres estão encerrados na escuridão. Homens e mulheres estão cegos, sem enxergar um palmo em sua frente. Eles vivem, eles trabalham, eles fazem seus afazeres, mas estão caminhando para as trevas. Estão escravizados e eles não conseguem enxergar as correntes que estão sobre eles. Esta escravidão irá levar para a morte eterna. A morte a qual nada você pode fazer para se libertar dela. Nenhum dinheiro pode comprar o ticket para se livrar desta situação. Nada, irmãos. Você não pode fazer nada para que você possa ser liberto desta escravidão, irmãos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, irmãos. Nós servimos um Deus que é rico em misericórdia. E o que foi que ele falou com o povo de Israel? Eu ouvi o seu clamor, eu ouvi a sua dor, eu ouvi os algozes a qual escravizavam vocês. Eu ouvi e irei descer para livrar o meu povo. E o que foi que Deus fez atualmente, depois dessas passagens do Egito, tudo que aconteceu ali? O que foi que Deus derramou sobre esta terra para que possa libertar o povo do poder do pecado? Nós vemos em João capítulo 13, irmãos, versículo 16. Olha a libertação do povo, onde é que está, irmãos? E muitos não enxergam. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde está a libertação? Naquele tempo do Egito, Deus levantou Moisés para liderar aquele povo. Na geração atual, o próprio Deus desceu esta terra para trazer libertação, para libertar dos poderes das trevas, para arrancar, irmãos, as correntes que escravizam a humanidade, tirar a cegueira espiritual que impede que você enxergue
enxergue a sua atual posição. Lembra quando Pedro estava na prisão? Quando o anjo toca ali nas costas de Pedro, nas suas costelas, acorda Pedro. Quando Pedro levanta, o que é que acontece? As correntes se caem. As correntes se caem, irmãos. É isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer, irmãos. Ele veio libertar. Ele veio tirar as correntes do pecado, irmãos. Ele veio nos dar vida e vida com abundância, irmãos. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Glória a Jesus. Olha a libertação. Olha o que Deus fez em nossa vida, irmãos. Olha o que Deus derramou em nossa vida. Ele não veio condenar. Ele não veio apontar. Ele não veio dizer você não presta. Eu não quero você não. Não. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, e Deus veio a este mundo para dar salvação, irmãos. O homem aponta, o homem fala mal, o homem não ajuda, mas nós temos um Deus que desceu do seu trono para vir trazer salvação, para segurar em sua mão. Pedro, quando estava afundando ali, o Senhor lançou a sua mão e agarrou a Pedro. É isso que Jesus veio fazer, irmãos. Nos tirar do poder das trevas. Infelizmente, nem todos entendem isso, irmãos. Tem irmãos em Cristo que não têm o entendimento do que Jesus Cristo fez. Eles não sabem, não compreendem, irmão, porque a verdade do Evangelho não é exposta, irmãos. Para que você possa compreender, o poder de Deus tem que estar sobre você. E o que é o poder de Deus? A sua palavra. A sua palavra. Paulo diz, eu não me mergulho no Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Romanos 1,16. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, eu vou estar escravizado com outros direcionamentos. Eu vou estar ali cativo com mandamentos de homem, ou talvez até mandamentos de demônio, irmãos. Porque eu não conheço a palavra. Eu não conheço aquilo que vem me libertar. Eu não estou deixando que as correntes saiam dos meus braços. Eu quero estar escravizado. Mas o Senhor veio, irmãos. Ele desceu do seu trono e diz sua palavra no 18, quem crer nele não é condenado. Aleluia! Quem crê, irmãos, mas quem não crê já está condenado. E por que está condenado? Porque Deus é ruim? Não, irmãos, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Não creu na libertação. Não confiou. Não deixou ser trabalhado. E assim continua escravo, irmãos. Então nós devemos entender, irmãos, da onde nós fomos tirados. Quando nós entendemos da onde fomos libertos, nós amamos. Jesus. Nós amamos, porque aquele que sabe da onde saiu, este ama. Este ama, irmão. Este não brinca, não. Este não finge ser crente, não. Este ama, porque ele sabe da onde foi tirado. Eu fui tirado da terra do Egito, da escravidão, da servindo ao Deus que era falso. Mas o Deus verdadeiro desceu para me salvar. Desceu para me dar vida e vida com abundância. Amém. Então, se eu compreendo o que o Senhor veio fazer sobre a minha vida, eu amo o meu Senhor. A minha vida é dele e sirvo verdadeiramente a Ele. Irmãos, entendemos um pouco o que é a Páscoa dos judeus. E agora estamos entendendo o que significa a Páscoa para o cristão. Lembra quando Deus ordenou que passasse o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta?
Irmãos, este sangue era a representação do sangue de Cristo naquela cruz. Todo aquele que nele crê, irmãos, aquele sangue está por cima. Aquele sangue está, vamos dizer assim, passado sobre nós. E quando, irmãos, nós estivermos diante do trono do nosso Deus, nós vamos ser separados. Por quê? Porque Ele vai ver o sangue do seu Filho sobre nós. Ele vai ver que nós fomos tingidos com o sangue do Cordeiro, irmãos. E naquele momento, Ele irá separar, irmãos, aqueles que foram tingidos com o sangue do Cordeiro e daqueles que não foram tingidos. Isso é o que aconteceu no Egito, a qual Deus manda o seu povo se identificar. Isso acontecerá novamente no dia que o Senhor se manifestar. No dia do trono branco, aqueles que são do Senhor estará à sua direita, tingidos com o sangue do Cordeiro. E aqueles que rejeitaram, que não acreditaram, estará à sua esquerda para a condenação, irmãos. Irmãos, nós celebramos neste período pascual por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Nós não vivemos com mandamentos do mundo. Nós não estamos baseados no que o mundo direciona. Nós não adoramos um chocolate ou um coelho da Páscoa. Não, irmãos, isso não simboliza a nossa vida. Isto é muito pequeno diante daquilo que se revelou à nossa vida. Cristo Jesus. Então, neste período, irmãos, nós devemos nos colocar diante do nosso Senhor e agradecer a libertação a qual Ele nos deu, irmãos. Obrigado. Ele nos libertou do poder das trevas, onde nós estávamos ali, sem possibilidade de sair, irmão. Ele foi, nos libertou de lá. Jesus Cristo veio e nos arrancou das mãos das trevas. Moisés foi usado para retirar o povo do Egito. Jesus desceu a esta terra para retirar o seu povo do poder das trevas. Moisés só era uma representação, uma sombra daquele que viria, irmãos. Jesus Cristo viria libertar esta humanidade. Mas que pena, irmãos, que nem todos creem. Que pena, irmãos, que grande salvação é negado. Que grande salvação é deixada de lado, irmãos. Eles não creem, não têm o entendimento. Irmãos, nós devemos nos alegrar sempre. Aleluia. Desde o momento que Jesus Cristo veio à sua vida, a sua vida agora é uma alegria. Aleluia. Porque o que você tem, muitos e muitos não têm. Glória a Deus. A libertação a qual veio a sua vida, muitos ainda estão escravizados e nós não sabemos se eles serão libertados. Muitos se direcionam a outros deuses, como ali no Egito havia vários deuses para cada coisa, e aquele povo era cego, iludido, como hoje em dia as pessoas estão cegas, iludidas, conduzidas por espíritos imundos, disfarçado de uma certa santidade, de uma certa coisa boa, mas levam essas pessoas para o Egito, para a escravidão, para as trevas do entendimento, irmãos. Quando nós nos deparamos com estas coisas, nós nos alegramos, irmãos. Não pelo direcionamento daqueles que não creem, mas pelo amor a qual Deus teve com nossa vida, de ter aberto o nosso entendimento para a gente entender
para a gente compreender o que Deus fez através do seu Filho em nossa vida, pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, a qual abriu o nosso entendimento. Irmão, você acha que você ia conseguir compreender Jesus Cristo? Você acha que você iria amar a palavra do Senhor? Você acha que você iria trocar as suas vestes para buscar algo que proteja o seu corpo da imundície deste mundo? Nunca, irmãos. Nunca iríamos ter esse direcionamento. Nunca iríamos conseguir chegar diante de Deus. Mas o Espírito da verdade abriu o nosso entendimento, nos fez crer, nos fez confiar, nos fez deixar ser levados, irmãos. E hoje, irmãos, estamos debaixo da mão de Deus. O Senhor nos salvou, irmãos. Estamos salvos, estamos caminhando para a nova Jerusalém, a qual nos espera. E o Senhor já preparou. Os lugares já foram preparados. Os lugares nos aguardam, irmãos. O nosso lugar, o nosso lar nos aguarda. Então o que nós devemos fazer até chegar este dia, irmãos? Andar em santidade, irmãos. Buscar santidade. Viver para Cristo, pregar a sua palavra para que outros possam sair da escravidão, anunciar o Evangelho onde quer que for, falar do amor de Cristo, para que assim o Espírito Santo possa libertar nossas almas, assim como nos libertou. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual, irmãos. Celebramos este momento por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que foi imolado. Ele é o Cordeiro Pascual. O Cordeiro que dá vida e vida com abundância. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos livrou do poder das trevas. Olha onde você estava. Nas trevas do vosso entendimento. É verdade, meu Deus. Escravizado. E o que foi que Jesus fez? Nos transferiu para o seu reino, do seu amado Filho, irmãos. Deus trouxe Jesus Cristo em nossa vida para isso, irmãos. Nos libertar do poder das trevas. Do Egito, irmãos. Fomos libertos e fomos transferidos para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo sangue, irmãos. Olha o que liberta. O que foi que preveniu o povo do Egito? O sangue no umbral das portas. Quando Deus passou que via, Deus passava por cima. Agora, quem nos protege? O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, a saber, o perdão dos pecados. Lembra que eu falei que muitos estão aí no Egito atual, o pecado? Mas o sangue do Cordeiro nos liberta deste Egito, irmãos. Ele nos liberta do pecado. Irmãos, quando nós entendemos o que o Senhor fez em nossa vida, irmãos, nós andamos em alegria, irmãos. Mesmo passando dificuldade, mesmo com o negócio aberto, nós estamos tranquilos em paz em Deus, porque sabemos que temos um Deus que em qualquer momento Ele pode agir, irmãos. Pedro estava na prisão dormindo. Estava dormindo. A ponto de quando passa ou passasse, ele ia ser morto. Ia ser apresentado ao povo, ia ser morto. Mas Pedro estava dormindo. Como é que uma pessoa que sabe que está caminhando para a morte vai dormir? De uma forma tão grande que o anjo deve bater. Acorda, Pedro, acorda. Por que Pedro
descansava? Oh, Jesus. Porque ele estava dormindo no dia da aflição. Porque ele sabia que era Deus, irmão. Ele sabia o Deus que servia, irmão. Verdade, Jesus. Ele sabia quem estava segurando a mão dele. Oh, aleluia. Por isso ele descansava. Glória a teu nome. Nós também, irmãos, devemos aprender a descansar. Verdade, Pai. Devemos aprender a descansar, irmãos. Esperar nas providências de Deus. Irmãos, não deixa a intenção deste mundo turbar o vosso coração. Verdade. Não deixa, não. Não deixa a aflição desta terra, irmãos, nebrular, tapar a sua visão para que você não continue olhando para Cristo. Não, irmãos, ó, deixa tudo de lado, descanse. O sangue do Cordeiro está sobre nós, irmãos. Ninguém pode tirar este sangue. Ninguém pode lavar este sangue. Nada deste mundo, nada do mundo das trevas, do mundo espiritual pode retirar este sangue. Este sangue está cravado em nossa pele, esperando o dia da nossa redenção, a qual estaremos para sempre com o libertador, o redentor, aquele que deu a vida aos mortos. Alegre-se, alegre-se no Senhor. Olha que 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8 diz, ó: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejas uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha aí, Jesus. Portanto, guardemos a festa, não com o fermento velho, com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Irmãos, Cristo morreu por nós. A nossa vã vida de viver ficou para trás, irmãos. Não deixe esta vida voltar, irmãos, se renovar novamente. Não, irmãos, deixa o fermento velho para lá. Em nome Foi tirado, foi retirado. Nós somos uma massa nova, moldada pelo próprio Deus. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Foi sacrificado por nós. E o que nós devemos fazer agora? Portanto, guardemos a festa, não com fermento velho. Não, irmãos. Devemos se apresentar diante de Deus não mais como o velho homem, a velha mulher. Não. Nem como o fermento da maldade e da malícia. Não. Mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Viemos ser sinceros com o nosso Deus, viemos andar na verdade. Irmãos, e este sangue que está sobre nós, esta libertação a qual Deus nos libertou do poder das trevas, o que é que acontece agora? O que foi que aconteceu com você? O que é que este sangue simboliza em sua vida? Remissão e purificação de pecados. O sangue de Cristo purifica de todo o pecado e perdoa as transgressões passadas, oferecendo uma vida limpa e interiormente completa. Redenção completa. Redenção, compra da liberdade. O sangue é o preço pago para resgatar a humanidade da condenação do pecado e da escravidão espiritual, libertando-a da vã maneira de viver. Não vivemos mais naquela vida passada. Justificação e inocência. Através do sangue, os crentes são declarados justos e inocentes perante Deus, anulando a maldade, a maldição do pecado.
paz e acesso a Deus. O sacrifício de Jesus quebrou a barreira entre Deus e a humanidade, garantindo acesso direto à presença de Deus e à paz espiritual. Proteção contra a condenação. Assim como o sangue do Cordeiro na Páscoa protegeu os israelitas, glória a Deus. O sangue de Jesus protege os crentes do juízo e da condenação eterna. Cura e restauração. O sangue de Jesus traz cura para a alma e para o corpo. Vitória espiritual. O sangue de Jesus é a base da vitória sobre o império das trevas, conduzindo à vida eterna. Olha, irmãos, quantas coisas o sangue de Jesus fez em nossa vida. Como você é agraciado por Deus, irmãos. O Senhor Jesus Cristo nos libertou do poder das trevas. Glória a Jesus. E agora, irmãos, temos uma nova vida. Amém. Uma vida dada por Deus. E esta vida agora é baseada no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele fez tudo, irmão. Glória a Jesus. Lembra ali na cruz? Está consumado. Oh, aleluia. Ele ali, irmãos, bateu o martelo. Ó. Glória a Deus. A dívida está paga. Então todo aquele que olha para ele e crê é agraciado. É agraciado. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Porque nós não temos capacidade nenhuma de salvação, irmão. Somos incapazes de nos salvar. Méritos, algo que eu possa fazer, não tem como trazer salvação. A salvação é pelo Cordeiro. E Ele executou a salvação. Nos deu a graça de olharmos para Ele e crermos nele. E depositarmos a nossa vida na mão dele. Então agora somos dele. Agora somos dele, irmão. Ninguém pode arrebatar das mãos do Senhor. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Então descansa, irmão. Descansa, celebra este momento. Cristo Jesus, que é o Cordeiro que nos libertou do poder das trevas. Celebra, irmão. Se alegra, anuncia a Cristo Jesus para que outros também possam ser libertos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus possa trazer este entendimento ao vosso coração. E você possa se alegrar em saber que você está nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.